é de hoje que a gente vê pessoas mais novas tirando sarro, tirando barato de pessoas mais velhas. Isso acontece praticamente desde que o mundo é mundo. Recentemente acabou viralizando, né, um vídeo de alunas universitárias que foram pegas dando risada de uma colega que tinha 40 anos, né, tem 40 anos, ou seja, não é velha, longe disso, porque ela não sabia exatamente o que era uma situação ali da internet, o que era o Google, alguma coisa do tipo. O Renato está com a gente hoje para falar sobre esse preconceito que muita gente cria por bobagem, do nada, com relação a pessoas mais velhas, e tiram barato, e tiram sarro, em vez de ajudar, o que parece seria o mais óbvio, afinal de contas, todos nós vamos envelhecer, se já estamos envelhecendo hoje, um dia. Renato, bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News, em especial aqueles ouvintes com mais idade do que aquela estudante universitária que, superando o senso comum, passou aí a estudar, voltou a ter oportunidade de estudar e, com isso, continuar ampliando seus horizontes profissionais. Todo mundo sabe que o Brasil tem um processo agora que é o fim do bônus demográfico. O bônus demográfico é aquela situação que acontece de tempos em tempos em determinados países onde você tem mais gente na população economicamente ativa do que entre os jovens e entre as pessoas mais velhas. O bônus demográfico no Brasil acabou. E hoje nós temos um crescimento da idade média das pessoas. Quem aqui tem pessoas, conhece pessoas aí com mais idade? Eu aqui tenho 45 anos, por exemplo, já ouviu falar que os 50 é o novo 30, né? Que os 60 é o novo 40. O que quer dizer com isso? Que a idade produtiva dos brasileiros tem aumentado cada vez mais. E aqueles sonhos que, por alguma circunstância da vida, ficaram para trás, voltam a ser possível para esses brasileiros. Brasileiros que voltam a estudar e voltam ao mercado de trabalho com muito mais experiência, com muito mais maturidade, para, por exemplo, sair de situações de crise. Vamos lá, de novo. Véspera de prova. Uma estudante que decidiu, não foi no default, continuar fazendo a faculdade. Está muito mais preparada para estudar e entender para entender os desafios de uma prova, ter o sangue frio necessário na apresentação de um trabalho, do que essas pessoas mais jovens, que na prática têm muito a oferecer no Brasil, mas que ainda tem muito também a aprender. Nós aqui do Instituto Locomotiva, Barão e Rô, fizemos algumas pesquisas relacionadas ao preconceito que esses brasileiros mais velhos têm no mercado de trabalho. Imagina o seguinte, 86% dos brasileiros acreditam que as pessoas mais velhas sofrem preconceitos no mercado de trabalho. 82% acreditam que sofrem preconceitos se decidem voltar a estudar. Esse é um número maior do que, por exemplo, o preconceito sofrido por pessoas de PCD, preconceito sofridos por homossexuais, preconceito sofrido por mulheres ou negros. Ou seja, infelizmente, quem lidera o ranking de preconceitos no mercado de trabalho são a população mais experiente. São exatamente aqueles brasileiros que, inclusive, trabalharam muito para garantir as oportunidades que hoje estão presentes nessa população mais jovem. Ou seja, se o jovem hoje tem condições de estar estudando, muito ele deve a essas pessoas mais velhas que, inclusive, preferiram priorizar os filhos a eles mesmos.
Pois é, sabe que, Renato, está chovendo participações aqui dos nossos ouvintes. Um deles, o Renato, falou que tem 45 anos em 2025. Tem 45 anos, em 2025 vai terminar a terceira graduação. O Lucas, que tem 50 anos e está cursando nutrição agora. Que legal, Lucas. Mas você falava sobre esses números do preconceito em relação aos idosos, às pessoas mais velhas, que é uma realidade muito importante para a gente prestar atenção. Mas esse preconceito em relação a essa mulher nessa universidade de Bauru, no interior de São Paulo, ele diz muito também sobre violência contra as mulheres, sobre mais uma forma de machismo e de atingir as mulheres até que estão tentando ali ter mais conhecimento e estudar. Vocês têm algum número em relação a isso? A esse preconceito contra as mulheres? Temos sim, temos sim. Imagina que hoje 57% dos brasileiros acreditam que as mulheres sofrem preconceito no mercado de trabalho e 51% sofrem preconceito nas universidades. Quando a gente vai entender o preconceito relacionado às mulheres, está muito ligado, inclusive, à incapacidade que os homens têm de assumirem a sua parte na divisão das tarefas da casa, né? Então é muito difícil você imaginar, por exemplo, um homem falando no seu trabalho: olha, eu vou ter que sair mais cedo para levar o meu filho no médico. Essa frase sai, em geral, das trabalhadoras mulheres e não dos trabalhadores homens, ou a buscar um filho na escola, ou eventualmente não conseguir ficar num happy hour porque ainda tem vários turnos a serem desenvolvidos dentro do lar, dentro da escola, do cuidado dos filhos, turnos que muitas vezes são sumariamente esquecidos pelos homens, como se aquilo não fosse dele. Tem um detalhe interessante, Rô, é que as mulheres têm uma escolaridade maior do que a dos homens, ou seja, mesmo sofrendo esse preconceito todo, são elas que conseguem terminar os seus estudos, avançar na sua graduação, ou seja, elas são mais vítimas de preconceitos. Aliás, o preconceito por ser homem praticamente não existe no mercado de trabalho e nem nas universidades, mas no final das contas são essas as mulheres que estão estudando muito mais do que os homens. Estude, independentemente da idade, seja feliz, independentemente da idade. Há uma diferença muito clara quando você vai em qualquer mercado aqui dos Estados Unidos, qualquer loja, né? Pessoas muito mais velhas normalmente estão trabalhando. Há uma oportunidade de emprego também maior para essa faixa etária e de qualidade de vida mesmo, né? De qualquer forma, você que está achando que por ser mais jovem sabe mais, entende mais, aprenda a conhecer. Quem é mais velho tem uma sabedoria. Eu sinto tanta falta de pessoas que tiveram na minha realidade de vida familiar, né? Eu tive a chance de conhecer meu bisavô, minha bisavó. Eu tive a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas de diferentes meios de comunicação profissionais onde eu passei, bem mais velhas do que eu, que me ensinaram tanto, que me falaram coisas tão importantes que eu usei na minha vida. Então aprenda a respeitar essas pessoas e para com essa bobagem. Todo mundo vai envelhecer um dia, todo mundo vai ser velhinho um dia, e é fundamental que você chegue até essa faixa etária sabendo respeitar os mais velhos, não tirar sarro, não querer achar que só porque você é mais novo, mais jovem, entende mais as coisas. Essa não é a realidade e nunca será. Renato, um grande abraço para você, até a próxima. Beijão, Barão, beijão, Rui. Para os mais jovens aí que estão nos assistindo, vale lembrar o seguinte: se não for por uma questão de valor e de respeito, que seja por inteligência. Quando você tira sarro, você acaba não tendo a oportunidade de aprender com gente que já passou por muito mais experiência do que vocês. Seja humilde, aprenda com essa experiência que, com certeza, quando você chegar nessa idade, até porque a alternativa disso é morrer mais cedo, você não tenha que enfrentar as dificuldades que essa população que nos fez chegar até aqui hoje tem que enfrentar. Um beijão, até o próximo Station.